Hola, buenos Não, días. essa era não. Encantada de Era outra. verlas otra Bom vez. Veo dia, muito que prazer de ver siguen todas vocês aqui. ingresando mujeres, así que voy a Estou empezar vendo que por ainda continuam ingressando presentarlas. mulheres. Y antes de Antes de empezar con compartilhar la a segunda sección, tela, vou esperar que ingressem mais. la presentación aquí está. Ok, Rocío, ¿me confirmas por favor si puedes verlo? Você pode confirmar se Puedo você ver, está perfecto. conseguindo ver? Muchas gracias. Vale, hoy vamos a hablar Hoje de precios, vamos falar de márgenes preços, y margens costos, pero e la semana custos. pasada Mas quiero na empezar semana con ver anterior, que eu la quero semana pasada revisar o que hemos hablado un vimos na poco semana sobre passada, cómo piensan recapitular los financiadores y qué es lo como que pensam quieren os ver. Y he financiadores e o que intentado eles querem explicar que ver, para los tentando financiadores dar explicar dinero es su que para modelo os de financiadores dar negociación, dinheiro es su é o manera seu de modelo de ganar dinero, es negócios, decir, é o seu dar dinero para maneira de ganar ganhar entonces, dinheiro, é o seu buscan modo de ganhá-lo. Então, eles procuram lógica, buscan procuram en la consistência presentación que na hacen, apresentação que buscan você faz, claridad, procuram buscan clareza, evitar procuram incertidumbre evitar y sobre todo buscan evitar los incertidumbre, riesgos. Quiere incertidão decir e que su evitar modelo de riscos. negocio debe ser Quer muy dizer que o sólido, seu modelo de siempre negócios deve muy ser consistente. sólido, a Y sua si apresentação encuentras brechas en tu consistente, e se empresa, eles tienes que encontram mejorar esas lacunas brechas na antes sua de pedir empresa, você dinero. deveria melhorar essas lacunas antes de pedir dinheiro. ¿Por Então, qué he hecho esta pregunta? por que Porque hoy fiz vamos a essa hablar un pergunta? poco de Porque hoje vamos falar um negocios pouco realmente rentables. sobre No quiere se o decir seu que negócio é si realmente tienes rentável. E isso não utilidades quer de dizer beneficio se neto você tem mediante la benefícios división de uno, brutos pero e si cada producto, benefícios. cada servicio que Senão, estás se cada vendiendo serviço, cada está produto que rentable, você vende é si rentável. puedes manejar muy Se bien tu você flujo de caja. pode Estos controlar puntos seu para los fluxo de financiadores son caixa. muy importantes São coisas y que para empezarán os a financiadores são analizarlo y importantes e evaluar vão a tentar través de la avaliar, información que analisar através da compartes con los informação que você financiadores. Si no compartilhe com compartes esa eles. Se você información, não pueden compartilha essa pedirte esa informação, eles información para podem que pedir puedan essa hacer esa informação evaluación para financiera. poder fazer essa Entonces, el avaliação objetivo de eles hoy, los próprios. objetivos Então, o de objetivo hoy de es hoje hablar un poco é de la falar um diferencia pouco entre ingresos, flujo da de caja y diferença entre beneficios, que receita, para fluxo de mayoría caixa de e lucro, que ustedes eu sei ya que lo para a saben, es maioria de vocês, rentabilidad vocês já rápida. sabem, mas vou Y revisar de hablaremos un maneira poco rápida e sobre vamos la falar calculación de também margen del sobre producto o o servicio cálculo y da tenemos margem do plantilla para produto ou compartir con serviço. ustedes Eu también tenho si aún umas lo hacen. planilhas para Eso compartilhar com vocês, se sería ainda não estão genial. fazendo ou para conferir Hablaremos un algo. poco de cómo Vamos identificar falar de como costos ocultos, identificar os custos subestimados, que ocultos son cosas ou también que para los subestimados, financiadores que son também são importantes. coisas que para os Intentarán financiadores são descubrir si importantes. existen Eles estos vão tentar costos descobrir se você y tem al esses final, custos na sua empresa como e, empezar a mejorar un finalmente, poco tu lógica começar a de melhorar sua precios. lógica de preços. Entonces, Então, empecemos. vamos começar. Ingresos, beneficios, flujo de caja Lucro, fluxo de están caixa, relacionados, lucro pero estão pero relacionados, son todos mas diferentes. são todos Es decir, las diferentes. ventas, Quer los dizer, ingresos as puede que sean los vendas, más factibles a para receita é entender. o mais Los fácil de ingresos son entender el porque as dinero que receitas entra en são tu as empresa vendas, cuando em vendes tus dinheiro que ingressa productos na sua o empresa quando servicios. você Y los vende ventas seus pueden ser produtos ou variadas. Puede serviços. ser As que vendas podem ser tengas variadas, por exemplo. productos que estás Pode vendiendo ser que múltiples você tipos tenha de servicios, pero múltiplos puede ser produtos ou también serviços, si mas estás en una também, empresa bastante grande, se é que, uma por empresa ejemplo, muito tienes, no grande, que, sé, por exemplo, tienes você un tenha alquiler de una um parte de tu aluguel de oficina, uma hay parte personas que do seu alquilan esta escritório, zona, tem alquilan pessoas una parte alugando de tu uma oficina, por parte ejemplo, do seu y eso también escritório. es un Isso ingreso que também entra en é tu uma empresa. receita que entra na Para sua los empresa. financiadores, Para os los ingresos financiadores, totales de a una receita empresa total de es uma algo, son empresa algo é muy importante en muito su importante evaluación na sua de la avaliação rentabilidad da de una empresa. rentabilidade de uma empresa.
Cuando estamos hablando de Quando beneficio, falamos creo de que todas lucro, conocen el eu acho que beneficio neto, la todas utilidad neta, conhecem o lucro pero para el líquido, financiador, su mas para o pregunta financiador, primera, a la primeira pergunta que definición ele vai si se fazer puede é a llamar definição rentabilidad una de empresa es lucro. si todas Sim, todos los productos y todos los todos os servicios produtos e son todos os rentables. serviços Quiere são decir que rentáveis. Quer harán dizer una que evaluación vão sobre los avaliar os costos custos indirectos, costos direitos, fijos, indiretos, costos custos fixos, variables para variáveis, identificar o para para intentar identificar e identificar tentar si la identificar empresa ha incluido se a todos empresa todos incluiu estos todos costos esses en custos sus precios, nos si seus forman parte de su preços, se precio, fazem parte y si dos cada preços e producto se cada incluye produto estos productos, incluye estos costos y inclui si os cada custos e producto se cada es produto rentable é o no. rentável ou não. Aquí también hay Aqui diferencia também tem porque una diferença, empresa porque uma empresa que vende, que una empresa de manufacturación, por de ejemplo, manufaturação, por para ese tipo exemplo, de empresa puede para ser esse un tipo poco de más empresa pode ser fácil, um pouco diría, mais fácil, se descubrir pode o dizer, identificar sus descobrir costos, seus porque quizás custos, sus porque costos son los talvez seus materiales que custos usa sejam materiais o que los usa, componentes que necesita para componentes la que precisa manufactura para de sus productos. a Para manufatura una dos compañía produtos, para uma que companhia vende que software o vende un software negocio tech ou o negócio una empresa que tech, vende ou uma productos empresa que SaaS, vende software as a service, produtos de a veces puede software, ser un poco más pode ser difícil um pouco mais identificar cuáles difícil son los costos. identificar quais os En el caso custos. de una empresa que No manufactura caso de uma productos, empresa puede ser que fabrica bastante, produtos, puede ser bastante pode simple ser, porque son cosas muy tangibles. Los porque podem componentes, ser los coisas bem materiales tangíveis, se os puede ver, se componentes, os puede materiais. aplicar un É precio possível ver, y decir esto tiene pode-se este aplicar um valor, esto preço, tiene, isso tem um valor, otro valor. isso tem um outro custo. En una empresa que vende Numa servicios empresa y que que vende depende serviços e de labor depende de personas, puede ser un do poco más trabalho de difícil pessoas, pode ser um identificar pouco los mais costos difícil o identificar os custos aplicar un ou valor aplicar um a los valor costos. aos custos, Porque puedes reclutar a porque alguien que você tiene pode una trabalhar com alguém experiencia que tem muita muy uma importante para experiência tu muito empresa importante para a y empresa esta e persona tiene essa un pessoa valor tem um muy valor elevada, bem tiene un valor elevado muy elevado para tu empresa y para a tua lo empresa pones, lo incluyes en tu e calculación de você precios. inclui no cálculo Pero dos para un preços. financiador, Mas para um la pregunta financiador, puede ser, uma pergunta por qué pode esta ser: persona por tiene que tanto essa valor pessoa tem tanto en valor la calculación de no costos? cálculo de custos? Al final del No día, tú como final do dia, empresa eres como la dueña empresa, de tu você é empresa, a dona da empresa, pero también tú eres la mas persona também é que a toma las pessoa decisiones. Y si que tú dices que decide. los E costos se você son fala que os elevados custos o no são son elevados, elevados el ou nem financiador tão te elevados, o seguirá, financiador pero te hará algunas vai preguntas. seguir Y com lo você, importante mas es que en las para algumas perguntas conversaciones que tienes con los importantes, o financiadores que importa puedes é que nas explicar conversas com os la lógica financiadores você de tus explique precios, a puedes lógica dos explicar la preços. Você lógica pode explicar a de lógica tus decisiones. da, ¿Por qué da, dos- has hecho esta decisión? de sua Quizás tienes decisão. unas facturas que puedes Porque essa mostrar decisão talvez al você tenha financiador o faturas, quizás puedes decir notas algo que sobre el pode valor mostrar en para o el mercado financiador de una persona que ou esté falar alguma coisa sobre o valor no mercado de alguma reclutado para pessoa tu que empresa. trabalha com você na sua empresa. Otra cosa para las Outra empresas coisa para as que venden empresas productos que vendem de produtos tecnología, que venden como de software o tecnologia, como SaaS, como es que softwares puede ser a veces ou más SaaS, difícil para pode ser ellas mais difícil para elas encontrar financiamiento encontrar porque financiamento necesitan mucho porque dinero por precisam de muito desarrollar una dinheiro empresa, para desarrollar desenvolver su essa producto o empresa ou servicio desenvolver esse antes de produto ou poder serviço obtener antes de ganancias. poder Pueden obtener obter ventas, pueden tener muchas ganhos. ventas Podem ter sin muitas tener vendas, ganancias. Lo mas conocemos sem de ter muchas, de uma muchas receita, uma empresas renda. americanas, por ejemplo, Conhecemos que son, muitas por ejemplo, empresas Uber, americanas que, por pero exemplo, también Google Uber, en los mas também años, Google, cuando nos habían anos, empezado, aún quando no tinham tenían começado, ganancias. ainda não tinham uma renda. Necesitaban muchos E eles años, varios precisavam años de muitos anos antes de antes obtener de ganancias en conseguir la uma receita empresa. na empresa. Entonces, para Então,
Quando você vai procurando dinheiro, se é a primeira vez que você procura dinheiro, financiamento, nesse caso, é importante entender que tipo de financiador você procura, porque o tipo de finança que você procura tem que ter uma relação com o tipo de investimento, o tipo de crescimento que você tenta fazer com a sua empresa. E não sei se é a próxima, mas na quarta ou quinta sessão vamos falar mais sobre os tipos de financiadores e como determinar qual tipo de finança vai com a tua ambição, com o que você está procurando, se relaciona com a empresa de você. Vai ter que explicar por que o financiamento, por que você está procurando esse financiamento, mas é importante entender que tipo de financiador vai ser um bom match com você. O, ben- o lucro é o dinheiro que você quer depois de subtrair os custos que têm direitos e indiretos, fixos e variáveis, e o que fica na empresa. E para os financiadores, a pergunta-chave é se todos os produtos são rentáveis, não só a rentabilidade da empresa total, mas de cada um dos produtos, dos serviços. É possível que a tua empresa seja rentável, mas que um produto ou um serviço não seja. E isso é um problema para a sua empresa. Talvez na imagem total não pareça um problema, é o que no inglês falamos de loss leader. Você aceita que não seja rentável porque ajuda você a encontrar novos clientes ou a posicionar-se no mercado de alguma maneira, mas, de novo, é algo que você vai ter que explicar de forma muito clara aos financiadores. O fluxo de caixa é algo muito importante para os financiadores. O lucro líquido também, porque explica alguma coisa sobre a sustentabilidade, a rentabilidade também da tua empresa, mas o fluxo de caixa pode matar você, não você, mas a empresa. Porque você pode ser uma empresa muito rentável e não ter. Pode ser uma empresa muito rentável e não ter muito dinheiro para conseguir pagar as contas. Então, para os financiadores também ver que você entende e você entende como funciona o fluxo de caixa na tua empresa, como são as flutuações no fluxo de caixa, é algo que vão perguntar a você. Vão pedir informação sobre o fluxo de caixa e sobre as flutuações e como você relaciona isso, como você controla na sua empresa. Por exemplo, você pode ter uma política de pagamento para os clientes, você oferece um desconto quando uma empresa SaaS, por exemplo, você pode pagar por mês e se você pagar por ano, você tem um desconto. É $10, são $120 por ano. Se você paga por ano, vão ser somente $100, porque você tem esse desconto. O interessante é que uma política que ajuda você controlar o fluxo de caixa. Outra possibilidade é que você pode ter um acordo com os fornecedores para um pagamento no futuro, com prazo. Bem, nem todos os lucros são iguais, eu acho que já falei. E, bem, não todos os lucros são iguais. Entender a diferença entre o lucro líquido e o lucro bruto
é muito importante de cada um dos seus produtos, de cada serviço que você está oferecendo. Uma venda que parece rentável pode gerar perdas em horas, em despesa geral. Se você ignora um produto ou um serviço que não é rentável, como você achava. Esse cálculo, eu acho que cada pessoa já conhece. Não vou explicar tudo, só apresentar a relação entre o lucro bruto, quando você faz a subtração dos materiais, dos custos diretos que você precisa para produzir os produtos, e o lucro líquido, que é muito interessante para os financiadores e os investidores. Mas no seu cálculo, não na apresentação que você vai fazer, mas na apresentação de informação financeira, aos financiadores, eles esperam ver esse cálculo de preços. Não quero dizer que todas as vezes eles vão pedir esse cálculo detalhado, mas eles querem saber qual é o lucro bruto por empresa, por produto, e qual o lucro neto da empresa e também do produto. E dá para ver uma diferença entre as empresas que vendem produtos e as que vendem serviços, porque quando você vende produto, como eu falei, são coisas muito tangíveis, são coisas que você pode entender facilmente por que tem esse custo. E se você não consegue vender tantos produtos, às vezes, se você tem estoque, se você tem os materiais, mas ainda não empregou eles, é possível vendê-los e ganhar um pouco de dinheiro se você não conseguir vender os produtos. No caso dos serviços, pode ser um pouco mais difícil, porque é mão de obra direta, é o trabalho da equipe, são as ideias, é o goodwill, é a sua posição, qual tipo de valor você pode aplicar nessas coisas para determinar os custos ou para determinar o preço. Essa lógica de preço vai ser muito importante no seu plano de negócios ou nas conversas que vocês vão ter com as financiadoras, os bancos ou os investidores. Eu quero parar um minuto, porque estou vendo no chat. Eu quero ver se tem alguma pergunta sobre o que eu estou falando. Mônica diz: vão solicitar algum método de comprovação desses dados de custos? Bem, depende um pouco do financiador. Pode ser que exija um audit das tuas finanças. Talvez quase sempre vai pedir uma projeção financeira, vão pedir uma explicação sobre como, desculpem, como os seus pressupostos, assumptions, como você conseguiu essas cifras, esses números que você está incluindo nas suas projeções financeiras. Então, talvez podem pedir uma comprovação dos seus dados. Obrigada. Continuo.
Bueno, creo que también he explicado un poco sobre esto también. Vou Los explicar bancos também y isso. inversionistas Os usan el beneficio bancos neto para investidores ver si su usam o modelo lucro es líquido para ver sustentable, se o seu precisamente. modelo é sustentável e se Porque é otra vez dan sólido. dinero para Porque, outra gastar vez, dinero. dão Entonces, dinheiro para si dan ganhar dinheiro. dinero, Então, se eles dão quieren dinheiro, eles tener esa querem seguridad ter de, a garantia de que vas a retornar, de que vas a que retornar vai el dinero ter um retorno. que has recibido de ellos, pero también quieren tener esa seguridad de Também poder eles querem ter a pagar certeza a de que las você vai acciones poder o quizá pagar a si taxa de tu juros, empresa va a ser ou grande, va a talvez crecer de que a sua tanto empresa vai que crescer su tanto equity, su parte de su que empresa, sua si es equity, una sua inversión, parte da la empresa, se parte é um que han investidor, que a comprado de parte tu que eles empresa compraram que da sua va a empresa incrementar en vai valor o el valor va incrementar a o valor, aumentar. que o Un valor vai beneficio neto aumentar. saludable O muestra que lucro tu negocio puede líquido generar saudável retorno mostra que o seu y la negócio pregunta pode clave gerar es retorno. E a qué es un pergunta-chave beneficio aqui é: un o que beneficio é real um y qué es lucro un beneficio líquido neto saludable. Saludable tanto que saudável? depende de muchos Saudável é uma coisa que depende depende de del muitos tamaño fatores. de tu Depende do empresa, tamanho da depende sua del manejo de empresa, tu empresa, depende del da tipo de maduração, a empresa, tipo de maturação da sua empresa o la empresa, o tipo de industria empresa, ou a o el sector en que indústria, ou o trabajas. setor em También que puede depender trabalhas. de la situación Também económica del pode país depender en da el que situação econômica quieres do exportar, país, ou se de la você quer situación exportar, da en el país situação a do que quieres país ao exportar. qual você quer Lo que quiero exportar. decir es que un beneficio neto Um saludable benefício, para un um lucro financiador líquido saudável para será um financiador en vai comparación ser, con los em competidores comparação com os similares que concorrentes tienes en tu semelhantes que mercado, você tu tem mercado nacional o tu mercado no seu mercado internacional. nacional ou O internacional. será como lo que esperan ver Vai ser o que de eles empresas esperam ver de que son empresas similares a que ti são o que semelhantes a você, tienen ou que los têm mismos planos os o bueno, que mesmos se parecen a planos, sus que são competidores que se parecen a parecidas, ti o el concorrentes beneficio semelhantes a neto que vocês, está ou o lucro normal en líquido alguna que industria o está algo similar. normalizado em Para numa ti significa indústria, o importante lucro padrão entender numa indústria ou setor. cuáles son las Para você, cuáles significa son que é las métricas importante importantes y entender cuáles quais as son los métricas niveles de esas importantes e quais métricas os en tu níveis sector dessas o para tu métricas tipo no de seu empresa. setor Porque ou para van a o pedir seu tipo de empresa, información no porque eles sobre vão pedir la informação industria, não pero si apenas tienes sobre a indústria, si lo que tú estás mas presentando se o que você tiene una está diferencia muy apresentando para grande eles tem uma respecto diferença de muito lo que grande entre os seus números e os números. si hay Sí, hay una diferencia muy grande Se tem uma entre diferença muito grande las entre os métricas que números, tú as estás projeções, presentando as y métricas lo que você que está es apresentando normal en tu e o que industria o se en tu considera país, normal o na la sua empresa indústria, no seu un país, para financiador seu tipo de empresa, o sabe por financiador qué y tú quer saber por necesitarás quê. E você explicar, vai ter tener que esa explicar. explicación Você vai sólida ter que para obter convencer uma ese explicação financiador. sólida para convencer esse Los financiador. bancos Os puede tener bancos una diferencia. Los bancos talvez miran pode el ter uma diferença. Os beneficio bancos neto olham para para o capacidad de lucro pago líquido y para para sus avaliar a sua inversionistas capacidade de para pagamento e para medir os su potencial de investidores crecimiento y para la medir o seu posibilidad de potencial de obtener un crescimento e retorno de la a inversión possibilidade de obter um invertida. retorno. Y para Return muchos on financiadores investment. el Para beneficio muitos es más importante que financiadores, el crecimiento, o lucro é mais importante do que porque o crescimento. Por puedes quê? tener un plan de Você crecimiento muy pode ter um sólido plano de o crescimento explicarlo muito muy bien, sólido e pero explicar al muito final del bem, día mas no final do los dia, números van a eles mirar las vão proyecciones ver para os financieras, números, vão ver para as van a projeções mirar si tienes un financeiras, audit por vão ver se ejemplo, si você pueden tem, verificar esos números se eles haciendo una podem comprovar, comparación conferir esses números, fazendo uma comparação con una com industria concorrentes para ou com a verificarlo. indústria para Al final del conferir. día, el No beneficio final do real, el dia, neto, les explica si o vas a poder lucro pagar el líquido dinero que explica se estás você vai pidiendo. poder pagar o dinheiro que você Pero el pediu. beneficio neto o Mas el o líquido, beneficio por sí o lucro líquido solo
basta. Por si só El flujo de não caja é suficiente. O también es muy fluxo de importante caixa é porque, muito como dije, el importante flujo de também, caja puede porque, como matar já falei, pode las matar uma ¿Cuál es la empresa, o diferencia? fluxo de Ya lo caixa. saben. Então, qual a El diferença? beneficio Vocês já neto, sabem. utilidad neta es lo que Lucro viene líquido, compensando utilidade los líquido, directos o que indirectos fica de los depois ingresos de provenientes de restar os administración de custos los diretos e beneficiarios indiretos también. após Incluye os costos ingressos por no vendas, monetarios, por ejemplo, la inclui custos não depreciación monetários, de como máquinas, por ejemplo, depreciação de maquinária, por pero exemplo, no nessa empresa, considera mas cuándo entra o sale el não dinero de considera su quando cuenta. ingressa ou sai o Y dinheiro aquí da el sua flujo de empresa, caja da sua conta. ofrece O esta fluxo de información. caixa oferece Explica essa el informação, movimiento real de explica o dinero movimento dentro real de y fuera dinheiro de tu negocio. dentro e fora do seu negócio. Te dice si puedes pagar tus cuentas a tiempo, pero Ele también avisa vai a los dizer se você financiadores. pode Por pagar as ejemplo, si contas a tienes una tempo, mas fluctuación também muy fala alta, para los os financiadores. Se financiadores tem uma será interesante flutuação muito alta, por verificar exemplo, si, para eles vai ser interessante si consigues analisar introducir se você políticas de gestión consegue para reducir esa introduzir políticas frecuencia de de las administração para fluctuaciones. reduzir essa Y frequência les de interesará flutuações. ver Eles vão ficar si, por ejemplo, interessados em ver se si você puedes tem uma gestionar política ou uma cómo se desarrolla, administração do si puedes gestionar desenvolvimento, este se você flujo, pode tanto administrar como esse las olas del fluxo, mar en que tu são empresa, quase si como puedes que as ondas do gestionar y mar na sua empresa. manejarlo Se para obtener você flujo de pode caja manipular para más obter um estable. fluxo de caixa Al mais final del estável. día, No final do dia, buscan eles evitar esta procuram incertidumbre, evitar a buscan incerteza, eles evitar procuram o evitar, quieren más seguridad ou sobre eles lo querem que ter está sucediendo, sobre la posibilidad de seguridade obtener sobre su o que você dinero, está vendo, de repagar su seguridade, posibilidad de repagar su dinero. Ya lo he dicho seguridade de antes, ter um no retorno do voy a seu leer dinheiro. esto, pero lo que quiero decir es que el beneficio neto, O que neto quero dizer é que o benefício, explica algo o sobre lucro la líquido, rentabilidad explica del flujo de alguma caja coisa sobre la sobre a supervivencia. rentabilidade e o Estas dos fluxo cosas de son muy, caixa muy sobre a importantes para los supervivência. E essas duas financiadores coisas porque são muito necesitan importantes ambos para os para financiadores, mantenerse porque você en el precisa negocio. dos dois para se manter no Y es negócio. posible tener un beneficio positivo y E morir é por falta possível ter de lucro líquido liquidez. e morrer, Y mesmo la assim, falta de por falta liquidez de es algo liquidez. que E a falta de se suele liquidez ver cuando las costuma empresas se ver quando crecen as empresas muy rápido, con crescem un muito crecimiento muy rápido, rápido. Por com ejemplo, crescimento muito empresas rápido. Por exemplo, en software que ofrecen empresas de servicios, software que servicios oferecem que produtos, ofrecen, bueno, serviços, que venden bom, software o que empresas vendem SaaS, por software ejemplo, ou empresas si logran SaaS, por obtener una exemplo, parte se grande del conseguem mercado, obter pueden tener un uma grande crecimiento parte do muy mercado, podem rápido. ter um crescimento muito Para el rápido. financiador será muy Para o importante financiador vai ver ser cómo muito vas a importante manejar ver este como caso de vão crecimiento muy rápido, administrar cuando esse quizás crescimento tendrás ventas, rápido. pero Quando no bastante talvez para tener você tem muitas ganancias. vendas, mas Quizás não o vas suficiente para a ter tener que invertir mucho receita, dinero antes de ou recibir talvez ventas. você vai ter que Van a investir muito querer dinheiro entender antes de de ti receber cómo vendas. vas Eles a vão querer manejar el saber flujo como de você caja en vai esta situación. gestionar o Para las fluxo de empresas que caixa siguen nessa paso a situação. paso es Para un as poco más empresas que vão fácil. passo a El passo, fica financiador mais fácil, o querrá ver financiador vai un querer ver flujo de caja um que está fluxo de creciendo también, caixa pero que es crescente, estable. Y si hay mais muchas estável. E fluctuaciones, se tem si muitas hasta ahora tu empresa flutuações, ha se logrado até agora a obtener un sua flujo de caja empresa bastante obteve um estable fluxo de y caixa si estável, tú en tus e proyecciones se você, na muestras sua que este flujo de caja va projeção, a cambiar demonstra que o mucho fluxo o de hasta caixa nunca vai mudar cambiar, muito tendrás ou que vai ter muita explicar por qué flutuação, es vai así ter que a explicar tu por quê. financiador. Y es posible tener ese beneficio positivo y É morir possível por ter falta esse de lucro liquidez. positivo e A morrer por ver, en el falta chat. de fluxo, de liquidez. Mónica pregunta, imagino que con los Mônica estados pergunta: financieros imagino que projetados com os y estados luego financeiros llegar a esos números. projetados Sí, e así es. depois atingir esses números. Marianne, hola. Sim. Y sobre servicios que se Oi, ofrecen, ¿qué sobre documentos serviços solicitan los oferecidos, que contratos? documentos Sí, eles solicitam? Os en la contratos? quinta o la sexta sesión Sim, vamos a mirar, acho que na quinta ou vamos a sexta hablar sessão de vamos dar uma olhada, vamos falar um debida pouco diligencia, due sobre diligence, a cuáles son los diligência,
quais os documentos que você precisa apresentar para um financiador, mas, por exemplo, pode ser um contrato com um cliente para mostrar que sim, que você vai ter essas vendas, ou pode ser contratos com fornecedores, por exemplo. Verônica diz: onde podemos obter a referência dos lucros líquidos saudáveis? Depende um pouco de que tipo de informação existe no seu país. Você pode obter nas câmaras de comércio, por exemplo, ou associações de empresas relacionadas com sua indústria, o setor, eles costumam ter essa informação. Às vezes, as empresas grandes, as consultorias, por exemplo, grandes publicam relatórios com esse tipo de informação sobre tendências no mercado, sobre o desenvolvimento da rentabilidade por setor ou por tipo de empresa. Nem sempre você vai conseguir ter essa informação, porque pode ser que não tenha essa informação, mas um financiador vai saber isso também. E se essa informação não existir, eles vão utilizar as suas referências. Quer dizer, eles deram muito financiamento a empresas há 10, 15, 20 anos, então eles sabem conhecem as métricas-chave, sabem quais as métricas sólidas para esse tipo de empresa ou setor. Então, não estou dizendo que se você não puder apresentar essa informação, ou se não tiver, o financiador vai dizer, não vou dar dinheiro para você. Mas ele vai fazer algumas perguntas e o importante é que você possa explicar. Você deve conhecer muito bem a sua empresa. Você deve poder explicar a lógica dos seus preços, o seu modelo de negócio. Você deve ter essa história sólida sobre como você vende, com que frequência, conhecer seus concorrentes e também por que você utiliza esses preços, como você conseguiu essa informação dos preços, se incluiu todos os custos, se você esqueceu alguns custos, por exemplo, se você valoriza seu tempo de fundador, como fundador, ou se você está incluindo as horas que você está investindo na sua empresa dentro do cálculo de preços. Então, é mais importante ser capaz de explicar por que você está fazendo as coisas do que ter essa informação de referência. Se você tem essa informação de referência, tudo bem, mas se você não tiver, vai ser importante poder explicar por quê. Poder falar das decisões que você toma na sua empresa. Vamos ver. ¿Qué recomiendas? El más bajo, el más lejos en año. Esos préstamos de inversionistas que recomiendas en el tiempo de crédito. O que você recomenda de investidores relacionado com o tempo, o mais baixo ou mais afastado no ano? Como definir esse aspecto? Ana Lucia, não sei se eu consigo entender bem a sua pergunta. Talvez pode ativar seu microfone e explicar um pouco o que você quer exatamente saber. Em Costa Rica, por exemplo, quando vão financiar um projeto, você tem que escolher os anos do financiamento. Pode ser financiamento de 2 anos, 15 anos, 30 anos, mas para mim sempre foi difícil entender se é bom fazer um esforço grande para poder pagar o mais rápido possível ou dilatá-lo no tempo para que a empresa não tenha uma pressão financeira para não recarregar financeiramente a empresa. Entendi. Não posso falar sim ou não, porque tudo vai depender do que você vai fazer com o dinheiro.
Lo que suelen decir es que hay Costumam que dizer tener que un match entre tem que el ter tipo de um match inversión, entre o tipo el de objetivo de ese investimento, financiamiento que o estás objetivo buscando do y financiamento el que você tipo de está financiamiento procurando que e buscas. o Es tipo decir, de que financiamento que si você necesitas procura. dinero para una Se você inversión, precisa para el dinheiro desarrollo de para tu empresa, investir, para desenvolver a sua empresa, ¿cómo explicarlo? como dizer, Si necesitas, por se ejemplo, você comprar una precisa, por máquina exemplo, comprar para uma poder maquinária producir más y para vender poder más, produzir mais eso e se vender refleja en tus mais, isso proyecciones vai refletir financieras. nas suas El tipo de projeções financiamiento que financeiras. O buscarás tipo para de la compra financiamento que de você esta vai máquina procurar para comprar será dessa maquinária un vai financiamiento ser que um quizás financiamento te que permite talvez repagar en permita 5 años. você Quizás porque devolver em necesitarás 5 anos, 5 años para la dar de volta em 5 anos, depreciación porque de esta você máquina. vai precisar 5 anos Si para a necesitas un depreciação dessa máquina. financiamiento para el Se você capital laboral, precisa es decir, financiamento para necesitas capital el dinero para laboral, por el día exemplo, al día você de tu precisa empresa, para o es dia a dia mejor da no sua buscar un empresa, é melhor financiamiento, não procurar um una duración financiamento com muy uma larga, duração muito de 2 años o de comprida, tres de años. 2 anos ou Es, três y los anos, financiadores e os tampoco te financiadores darán este também não vão financiamiento dar a este financiamento tiempo muy largo para com um el tempo capital laboral. comprido para capital Es laboral, por decir, que es exemplo. importante Quer, entender quer Quer dizer dizer que é que é importante importante por qué vas a entender utilizar, por para qué que vas a você, utilizar el para dinero que você vai y empregar esse dinheiro. si es una E se inversión, si é es um algo que investimento, te se é dará, alguma coisa seguirá, continuará que vai continuar dándote ganancias o dando ventas. renda, vendas. Este tipo de inversión o este tipo de Esse tipo finanza de o investimento, esse tipo de ese tipo de finança, inversión o de compra necesita un esse tipo de compra financiamiento precisa de um que financiamento casi es igual que é o quase funciona en igual paralelo ou funciona em con paralelo esta compra o esta inversión. com Es essa decir, compra ou necesitas un financiamiento investimento. para Precisa algo de um financiamento para y si lo necesitas para alguma poco tiempo, coisa por e você ejemplo, precisa para buscarás un pouco, durante pouco financiamiento tempo, al vai tiempo. procurando No sé financiamento a si lo tempo explico curto. bastante bien para Não sei ti. se eu estou explicando bem para você. Sí, gracias. El mío es un Sim, servicio, obrigada. O entonces meu é um seguramente serviço, uno então eu puede acho que proyectar a con los contratos recuperação de qué você tan pode firme es el projetar com os producto, contratos pero sí dos el diferentes banco o produtos. los bancos acá en las Mas pymes sim, os nos dicen, bancos en aqui cuanto a com dos as a pymes 5 não años, falam, de años, ¿verdad? falam para nós Ahorrar. 2, 5, 10 Entonces anos sí de es prazo. como una decisión muy Então, difícil é uma dentro de decisão eso muito porque entre difícil menos plazo, más escolher, intereses y más porque altos maior o costos. prazo, maior Sí. En o este interesse. caso, si no puedes calcularlo muy Então, se bien, en você este não pode caso, calcular muito bem, nesse será caso, importante é analizar importante tus analisar ganancias para as, ver qué as es lo que rendas, a puedes, receita, para ver si tienes seguridad se, sobre el se desarrollo tem de tu empresa, segurança sobre o si desenvolvimento da ves un empresa. crecimiento, por Se você vê ejemplo, um crescimento, no por solamente en exemplo, ventas, sino um en crescimento não só nas ganancias vendas, también, mas em puede renda ser também, interesante, si es un pode ser crecimiento estable, interessante, puede ser um interesante crescimento, obtener um un crescimento estável, financiamiento pode ser interessante ter um con mejores financiamento condiciones, com melhores que quiere decir en condições, este caso quer dizer, nesse a caso, largo plazo, a pero longo si prazo. no tienes esta seguridad Mas o se si não no tem essa estás seguro, segurança, se você não tem será certeza, mejor obtener un você tem financiamiento que ir a por um corto plazo financiamento a curto porque te prazo, dará más certidumbre porque vai sobre dar la mais posibilidad de segurança sobre repagar a durante possibilidade un año de o durante 2 años. pagamento Veo algunas em um preguntas y ano, me em gustaría,2 anos. por Eu favor, vejo algumas perguntas, mas gostaria, si puedes por guardar favor, las preguntas, de tendremos una deixar sesión, para tenemos depois. una o Temos dos uma sesiones al sessão final, así podemos no guardar esa final para información as perguntas, assim eu posso las olvidarme de ella. deixar essa informação e não Entonces, esquecer. Gisela y Jessica mantengan ahí É, la mano então, Gisela e levantadas Jéssica mantenham y a les mão damos la hora levantada final entonces, e nós damos a palavra Sí, si para te vocês parece no bien. final, Perfecto. sí, se você acha bem, Tony. vale. Sim, perfeito. ¿Has dicho Gisela o Jessica? Você falou Gisela ou Jéssica? Gisela. Ambas dos, una es Gisela y otra es É, Jessica, ambas as duas. están levantadas, entonces para São que no se duas pierdan ese lugar, mãos igual las tenemos para que elas identificadas, no hay não problema. percam o lugar. Sí, Nós vale, já temos gracias. Ok, identificadas. sigo. Bem, obrigada. Continuo.
Bem, os financiadores, já ficou claro que os financiadores se importam com os dados financeiros, porque ajuda eles a filtrar negócios de alto risco. Os financiadores procuram clareza sobre a saúde financeira, se você é rentável, se administra bem o fluxo de caixa, se faz um segmento dos custos e você entende as margens, e se você usa seu dinheiro de forma eficiente e sábia. Os negócios que não controlam isto, para um financiador, é um sinal de má gestão financeira. Se ele tem razão ou não, se você concorda ou não, para um financiador, pode ser um sinal de alerta, um sinal de alto risco. Bem, eu gostaria de falar sobre uma ferramenta que eu tenho aqui. Desculpem, eu tinha aqui. Não sei onde está agora. Buscas el Quick Margin Check. Você está procurando o Quick Margin Check? É. Tô. Agora eu comparto. Bem, obrigada. Lo comparto también por el chat. Eu vou compartilhar também pelo chat. Sí, te lo comparto también por el chat por si quieres compartirlo y Eu vou compartilhar também pelo chat, caso você queira compartilhar pela sua tela. Sim, vou abrir aqui. Obrigada. É uma ferramenta. Ah, tá aqui. Aqui eu tenho. Quick Margin Check, uma calculadora rápida de margens. E talvez você já tenha essa informação, já tenha. Um software contábil que tem essa informação, mas se você ainda não tem essa informação, ou você nunca calculou para seus produtos, seus serviços, pode empregar essa ferramenta para determinar para cada produto, para cada serviço que você vende, com frequência, se é rentável ou não. A ferramenta começa aqui com o primeiro passo, o preço, lógico, da venda por unidade, o preço de um produto ou um serviço, depois o cálculo, a identificação de custos diretos para a receita bruta, materiais, ingredientes, a entrega, o transporte, serviços contratados. Alguns exemplos aqui, não quero dizer que esses sejam os custos que você vai encontrar na sua empresa, mas só como exemplo de custos diretos. E se você pode identificar o custo por unidade, quer dizer, o custo para a manufatura de um produto ou o custo para entregar um serviço a um cliente, ou o custo do desenvolvimento, talvez, de um produto de software. Custo direto total por unidade. O terceiro passo, o lucro bruto, o cálculo de preço menos custo direto. Você subtrai o custo direto para obter o lucro bruto e obter a porcentagem. O quarto passo, quais são os custos indiretos, os custos que você paga mesmo assim que você não venda, o tempo de mão de obra, o aluguel, os serviços, o uso, desgaste do equipamento, marketing, vendas e outras despesas administrativas gerais que você pode ter. E aqui tem alguns exemplos como inspiração. Talvez você não tenha esses custos muito claros, quer dizer, não possa identificar os custos exatos por unidade, mas pode usar um estimado para completar essa ferramenta. O quinto passo, o lucro líquido. O cálculo aqui é a percentagem líquido do produto.
pode usar essa ferramenta para cada produto, para cada serviço que você tenha. Como eu já falei, se tem esse software cortável, talvez você já conheça essa informação. Muito bem, mas se você ainda não tem, se você nunca fez esse cálculo, pode usar essa ferramenta. Tem algumas perguntas aqui no final como reflexão, se a sua margem bruta está bem, ou se seus tempos ou despesas gerais reduzem a renda demais. E algumas perguntas ou ideias sobre que você pode ter mais rentáveis ou serviços mais rentáveis. Bem, agora vou tentar outra vez compartilhar a minha tela. Todavía no estamos viendo. Ainda não estamos vendo? Sim, eu sei, porque eu tenho que usar o Present Window e a apresentação. Eu acho que agora sim, Correcto. certo? Certo. Bem, então, esse exercício não é para agora. Vocês podem fazer, por exemplo, antes da próxima sessão, mas podem usar essa ferramenta para dar uma olhada rápida à margem de benefícios. E a pergunta-chave é qual é a sua margem para cada produto, para cada serviço que você esteja vendendo, se é rentável ou não. Se você não tem os dados, não tem problema. Você pode usar um estimado, ou se você não tem dado para cada produto, você pode usar os dados da empresa e fazer essa divisão por produto, por unidade que você venda, para ter um estimado da margem. Porque eu gostaria que vocês façam isso, porque a identificação de fugas, de perdas de ganâncias, é o primeiro passo para uma empresa rentável, saudável, e os financiadores vão tentar identificar se tem custos na sua empresa que não esteja incluindo nos preços. Porque o resultado pode ser uma perda, e essas perdas, se você não conseguir obter uma solução, pode ser um risco muito alto para os bancos. O que eu quero falar aqui é uma coisa bem curta sobre os erros comuns. E quero falar sobre a adivinhança de custos, não valorizar o tempo ou o esforço da fundadora e fazer trabalho adicional pela relação. Esses exemplos que eu tenho aqui são coisas que os financiadores percebem, procuram esses erros na sua empresa. Querem ver se quando você está fazendo esse cálculo de preços, se você usa essa informação da administração, se tem essa informação no software contável, ou se você adivinha custo porque você não sabe. Isso é um sinal de risco, se você não sabe com certeza os custos. Para eles, isso é um sinal de risco. Se você não valoriza o tempo ou o esforço da fundadora, para as pequenas empresas nem é tão importante, porque a sua empresa é você e você é a empresa, e os financiadores procuram mais do que nada se você pode crescer com a empresa, caso você tenha mais vendas, se a renda aumenta também, mas para as empresas medianas ou que podem crescer de forma rápida, é muito mais importante ver se você valoriza o esforço e o tempo da fundadora. Porque se a empresa cresce muito rápido, vai ter um dia em que você, a fundadora,
financiadora talvez não seja mais a pessoa mais qualificada para gestionar um aspecto da empresa total ou um aspecto da sua empresa. Vai precisar de outras pessoas. E não quero falar que é importante fazer isso agora mesmo. Talvez você esteja desenvolvendo, ainda não esteja crescendo rápido, mas se inclui seu tempo, seu esforço, vai mostrar para o financiador que você está pensando no futuro e que você está envolvendo, a menos que você tenha um plano, uma estratégia de incluir esse tempo no cálculo dos custos, no cálculo do seu modelo de negócio. Último exemplo, fazer trabalho extra pelo relacionamento. Quer dizer, eu muitas vezes faço como consultora, não estou falando que nunca deve fazer, mas que você faça isso com intenção e que sempre tenha em mente que se você estiver fazendo alguma coisa pelo relacionamento, que é uma relação, que é uma decisão intencional, que não é uma coisa que você sente que não tem outra opção. No último caso, vai afetar o negócio, vai afetar o lucro, vai afetar também a possibilidade de crescer com sua empresa. Mas no final do dia, tudo que eu estou falando do seu negócio é a sua decisão. Seu negócio é sua decisão. Você pode fazer tudo o que você quiser. Se você quer vender produtos a preço muito baixo, se você quer ignorar ou não fazer essa comparativa com os concorrentes, se você não quer incluir todos os custos nos preços, é a sua decisão. Mas o importante é que você tem que saber que os financiadores percebem isso. E se eles veem esses erros, ou se eles veem esses sinais na sua empresa, pode significar para eles um sinal de falta de controle do modelo de negócios ou uma expressão de uma má política de preços. Então, eles vão duvidar. Se você entende o básico de gestionar, administrar um negócio, se é viável ou apenas está sobrevivendo, se tem sentido de investir dinheiro, dar um empréstimo para ajudar a essa empresa. Se eles veem esses erros, podem não levar a sério a sua solicitude de financiamento. Talvez, utilizando essa ferramenta de diagnóstico que compartilhei na semana passada, talvez tenha visto algumas lacunas que são importantes, seria importante resolver antes de pedir financiamento, ou talvez com essa ferramenta de hoje, a calculadora de margens, você veja um problema na sua empresa. E você perceba que precisa resolver esse problema antes de pedir financiamento e que você ainda não está pronta para pedir financiamento, o que não é um problema, porque é frequente, mas é importante tentar. Eu não sei se é certo falar fechar, mas resolver os problemas que você vê na sua empresa antes de procurar financiamento. Não todas as lacunas são importantes ou perigosas, mas as lacunas que têm a ver com a sua competência, com seus custos, com seus preços, são quase sempre um sinal de alerta para os financiadores. Se você ainda não está pronta, existem várias opções alternativas. Você pode subir os preços, por exemplo, se você percebe que seus preços são baixos demais, você pode subir os preços de maneira inteligente, quer dizer,
acrescentar um valor para seus clientes. Pré-pago são depósitos de clientes ou fornecedores a capital comunitário. E especialmente uma estratégia que eu vejo muito com PMEs, por exemplo, aqui na Europa, na África, talvez também em Latinoamérica, é o reinvestimento de utilidades. Na Europa temos empresas que têm existido 200, 300 anos, que nunca utilizaram um empréstimo bancário, que nunca utilizaram investimento para fazer crescer a sua empresa. Utilizaram apenas os seus lucros. Tentaram manter uma empresa lean, quer dizer, minimalizar os seus custos, tentando maximizar seus ganhos, sua receita, para poder reinvestir essas utilidades na sua empresa. Não é uma estratégia sexy, não é uma estratégia de crescimento rápida. Então, não vai ser uma boa solução para empresas, por exemplo, tech ou empresas que vendem produtos SaaS que precisam crescer muito rápido para poder ter lucros. Mas para empresas normais, como empresas que não precisam crescer dessa maneira tão rápida, o reinvestimento de utilidades pode ser uma estratégia muito sólida para fazer crescer a empresa. Antes do brecar, quero fechar com essa ironia que quanto mais forte seu negócio, menos financiamento ele precisa. E quanto menos financiamento você precisa, mais fácil é consegui-lo. Isso explica como os financiadores pensam. Eles querem certezas, não querem incertezas, querem consistência, querem evitar riscos. Então, as empresas que quase não precisam financiamento, às vezes, os investidores e os bancos visitam eles para oferecer dinheiro. Seguro que você não precisa de dinheiro, nós temos dinheiro para você. E as empresas que precisam de dinheiro para poder crescer e não têm dinheiro, para eles muitas vezes pode ser muito difícil obtê-lo. Vamos tomar uma pausa de 5 minutos para preparar a sala de breakout. Chaves de hoje, é importante conhecer seu lucro real de cada produto e serviço. As margens se interessam mais do que os custos e antes de pedir financiamento, é importante garantir que seu negócio tenha uma base sólida. Para a próxima sessão, gostaria de pedir fazer o cálculo de margens para seus produtos ou serviços, dependendo do que você esteja vendendo. Por isso, tem essa ferramenta de calculadora de margens, o seu software contábil. Na próxima sessão, vamos falar sobre como tornar o discutido num plano de negócios pronto para apresentar aos financiadores. Antes de continuar, ver as mãos que estão levantadas, vou tentar responder algumas perguntas do chat. Perguntas sobre se há padrões gerais de lucros saudáveis de empresa de... Não sei, porque depende do seu país, vai depender de se você exporta, mas vai depender de onde você quer vender. Se você quer vender a nível nacional, seria importante buscar informação sobre
as empresas que vendem moda no seu país. Se você quer exportar seus produtos, vai ser mais importante procurar informações na região ou no país onde você quer exportar. Acho que não existe, sim, de lucro saudável. O que você pode tentar fazer é fazer uma pesquisa na internet, Google, Chat GPT, para ver se existem padrões muito gerais, mas vai ser informação muito geral e na informação que você deve seguir ou que explicar que é um padrão que aplica para a sua empresa. Vi um comentário que falava que os estados financeiros devem demonstrar a situação real do negócio, e é importante, é verdade, é muito importante que se você estiver apresentando projeções financeiras para um financiador, é importante começar com a situação real da sua empresa e é importante ser capaz de explicar a lógica das suas projeções financeiras. Como já falei, é importante ter essa consistência, essa lógica clara de como você atingiu esses números, essas cifras e essas projeções. Vi uma pergunta sobre se devem apresentar métricas nacionais. O que já falei sobre como falar sobre métricas nacionais ou informações sobre tendências no mercado. Se é necessário apresentar métricas nacionais em relação ao negócio que você tem ou estatísticas a nível nacional. Eu diria que é mais importante falar sobre as tendências que existem no mercado, por isso ter informações sobre o setor que está crescendo, ou empresas como a empresa de você que está crescendo, que demonstram um nível de crescimento muito alto em comparação com outras empresas. Por exemplo, essa informação você pode incluir no seu plano de negócios. Se você tiver informação sobre estatísticas nacionais que você pode incluir, inclua também. Por exemplo, se eu estiver escrevendo uma proposta para a escola, eu tenho uma escola na África, em Libéria, se eu estiver escrevendo uma proposta para um investidor ou um financiador, um doador, eu diria alguma coisa sobre a situação do setor educacional na Libéria, diria alguma coisa sobre os problemas que existem para recrutar ou encontrar professores. Docentes, sí, profesores. Profesores, claro. Docentes, professores, sobre os problemas que existem para encontrar professores capazes. Falaria sobre os problemas que as crianças têm para ir à escola, para se movimentar, e utilizaria essa informação para apresentar meu caso de negócio a um financiador, para explicar os problemas que nós vemos com a empresa e como vamos ir tentando oferecer soluções e por isso precisamos do dinheiro. E uma outra pergunta, se você quer investimento para resolver um problema de fluxo de caixa, como funciona? Dependendo do problema, se você não administra bem seus preços, vai ser muito difícil convencer um financiador a que dê dinheiro para você solucionar esse problema. Caso for, por exemplo, não sei, em alguns meses você tem um fluxo de caixa muito elevado e em outros muito baixo, e você tem uma estratégia para resolver isso, mas você precisa de dinheiro para esses 2, 3 meses antes de resolver o problema, vai ser mais fácil, mas realmente apresentar sua estratégia, seu plano
a ideia de como você vai implementar essa ideia e como isso vai impactar na sua empresa, como o financiador pode avaliar, monitorar se a sua solução vai funcionar. Os financiadores investem em infraestrutura. De que você está falando com infraestrutura? Você está falando de vias, por exemplo? Pode ser, mas com muita dificuldade, eles não gostam de fazer isso. Mas se você estiver falando de construção, da construção de um prédio para um negócio, pode ser. Dependendo de que tipo de infraestrutura você esteja procurando, e vai depender de se você o tem ou não, dependendo do tipo de financiador. Dependendo do tipo de financiador que você escolher, porque um banco típico talvez não vai gostar de dar dinheiro para isso, mas sim um investidor que esteja especializado em infraestrutura. Aí vai ser mais fácil. Qual a rentabilidade mínima esperada? Tampouco posso falar isso, porque vai depender do tipo da empresa, maturação, setor, tudo isso. Mas na quarta ou quinta sessão vamos falar do retorno sobre o investimento e vou dar algumas métricas muito gerais que você pode utilizar para determinar a rentabilidade de um investimento ou empréstimo que você utiliza na sua empresa.